Bem, para encerrar, terminem o dia como começaram, ridículo, espantoso do Barça, em dose dupla em relação à UEFA. Eles vão precisar vestir de novo a camisa da Unicef ou o que for preciso ligado a algum responsável da arbitragem, pois as coisas não estão indo bem para eles. Embora, bem, espera aí hoje à noite porque o Flick disse: vamos ver se agora favorecem a gente, né? Tem algo aí que até passar o jogo de hoje, até eu ver as coisas ou deixar de ver, eu não vou confiar. Pois aí está, o ridículo espantoso do Barça. Em relação ao protesto formal do outro dia sobre a ação, aquela de Pubil e Musso, diz a UEFA, resolveu, e a UEFA, após o jogo de ida das quartas de final da Champions, disputado na quarta-feira, 8 de abril em Barcelona, Atlético de Madrid, o Barcelona apresentou um protesto relacionado a uma decisão da arbitragem. O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA declarou o protesto inadmissível. O protesto e tudo o que tem a ver com o Barça, porque, meu Deus, quanta coisa eles já fizeram e, por sinal, falando nisso, não é? De que a UEFA fique sabendo, das coisas que o Barça vem fazendo nos últimos anos. Além de depois ir até a porta para ficar falando no ouvido do Seferino, Zeferina, Ljubljana, na Eslovênia, para pedir para não ser punido e tal. O que o Collins contou ontem sobre aquele momento no camarote do Bernabéu, outro dia, no jogo Real Madrid contra Bayern, onde então estavam lá o Lausanne, o Zeferin, o Florentino, e pelo visto, quando o Florentino fala para o Zeferin aquilo de enfim, sobre o caso do Barça, que suspenderam, não fecharam o processo aberto, e não, a federação não nos disse nada. Como assim? E por isso o Lausanne acabou, dizem que foi por isso, que a gente não sabe, tomara, porque quero dizer, alguma coisa estaria acontecendo ali, né? Ou alguma coisa está acontecendo ali. Ali, né? Então que o Lausanne subiu algumas fileiras a mais na tribuna e que o Florentino estava lá, que fumava feito louco, que estava muito irritado ali. Bom, vamos ver. O caso é que eu também preciso contar para vocês que esse relatório para a UEFA, não por parte do Real Madrid, mas por essa iniciativa da qual já falei para vocês, liderada por Juan Luis Martín de Pozuelo, já está em andamento. Tanto que a UEFA já deveria tê-lo em mãos. Cuidado, porque estão acontecendo coisas. Eu não posso dizer mais nada por enquanto, mas estão acontecendo coisas. Estão acontecendo coisas que podem chegar a um bom resultado pelo caminho aberto, a via ética, não o disciplinar, porque esse já estava esgotado. No que diz respeito à lei do esporte na Espanha, mas sim, uma via ética que é a federação, UEFA, FIFA, com seus códigos de ética, onde um delito assim não teria prescrito, né? Ainda. Portanto, há caminho a ser trilhado, que o Madrid não se animou a seguir na época. Vamos ver agora para onde vai isso que, em teoria, o Madrid fez com a UEFA e com a FIFA. Para garantir tudo bem resolvido e buscar justiça após 20 anos de pagamentos de um clube a um chefe de arbitragem, algumas pessoas também agiram. E bom, e até aqui posso falar. Mas enfim, essa é uma das coisas de hoje do Barça. A outra é, e agora vou falar do Madrid. Vou falar mais do Madrid, mas enfim, vamos terminar com a outra. A UEFA deu razão ao Atlético após a reclamação do Barça pela altura da grama. Lembrem-se que ontem Hansi Flick, reclamou para um delegado da UEFA que estava lá no gramado do Metropolitano enquanto o Barça treinava, sobre a altura da grama. E eu digo, olha, já chega, nada está bom para eles não gostam de nada. Além disso, eles estão reclamando de coisas do Barça que nos dão razão, né? Nesse sentido, e a gente contou em um dos últimos vídeos, não sobre a grama, nem de longe, né? Mas sim sobre a questão da arbitragem, dizia Flick. Não, é que os detalhes mudam uma partida, que expulsam um cara e tal. Está se falando do negreirato de toda a vida, na Espanha, né? Pelo que contamos no vídeo de ontem, caramba, minutos, disputados por um e outro time na liga todos os anos, um contra o outro, Real Madrid e Barcelona. Em superioridade ou em inferioridade numérica, os cartões amarelos e vermelhos dados aos times adversários. E a você mesmo e tal, e esses números essas aberrações estatísticas, numa visão geral, que é de nada menos que 26 anos
todo o século XXI, né? E então, quando você diz isso, te falam, vocês não fazem nada além de chorar. Olha o técnico deles chorando por um jogo, imagina quem passa por isso há mais de 2 décadas, né? O Barça reclama da altura do gramado do Metropolitano para a UEFA, que dá razão ao Atlético de Madrid. E funcionários de ambos os clubes e da entidade europeia verificam que mede 26 milímetros e que está dentro do estabelecido. Então, cara, de verdade, que obsessão por agora mesmo estão mexendo. Como muitos reclamaram outro dia, por causa do Povil e do Musso, a UEFA deu razão ao árbitro e ao Atlético de Madrid, estão reclamando da altura do gramado, ou estão enchendo muito o saco, e depois também, e nisso eu acredito, tomara. Meu Deus! O que acontece é que não podemos dizer nada até que a partida seja realizada. Com o Atlético envolvido em uma sequência, o Atlético de Madrid sempre esperto. Tomara que eles se deem mal, porque, claro, essa prepotência com a qual chegaram, sobre a virada e tal, você pode pedir uma virada, pode confiar nela. Mas essa bobagem de achar que o Simeone vai colocar marcação individual, dizendo que alguém vai marcar 2 gols, toda essa conversa, tomara que paguem por isso. Bom, o Madrid já está em Munique, aí está em Mbappé com esses 3 pontos na sobrancelha, acima da sobrancelha, né? Aquelas 3 tirinhas ali. E lembrem-se que ele não treinou, quando foi que ele não treinou? No domingo, mas ele está treinando com certa normalidade e hoje à tarde, coletiva de imprensa a partir das 6h15, no horário da Espanha. Vamos estar lá ao vivo com Arbeloa. Tem um jogador que ainda não sei quem é, vou saber nas próximas horas, vamos ver quem do Real Madrid vai falar. E vocês têm o vídeo desta manhã conversando com Kiki Récio, do Madridismo ao Dia, sobre as possibilidades que Arbeloa tem para montar um 11 e apostávamos naquele que, não o que gostaríamos, para Kiki, para mim, que talvez seja diferente, em 1 ou 2 jogadores, mas sim o que acreditamos que o Arbeloa vai colocar, embora talvez nas últimas horas possa ter mudado alguma coisa, mas enfim, assistam ao vídeo, ele está lá disponível, vou colocar aqui no final deste vídeo. E bom, aí está o assunto esportivo. Assunto esportivo que vou abordar em relação ao Mbappé. Mbappé concedeu uma entrevista para a revista GQ. Ele diz, com o tempo, você entende que o futebol não é só o que você faz com a bola, também é o coletivo. A constância, as responsabilidades. Hoje em dia, talento não é suficiente. Caramba, cara, caramba! É que, claro, vejam só, eu parto de algo em que vou concordar agora com Álvaro Benito. Recentemente critiquei o Álvaro Benito porque às vezes não entendo o que ele diz, mas outras vezes concordo. Não é questão de sempre concordar ou discordar de alguém. Sempre tem vezes que, às vezes sim, às vezes não. Revelo agora essas declarações de ontem no Larguero. Mas o que Mbappé fala é tipo, então dê o exemplo, desculpa. E eu digo pra vocês que ele é um cara que tem que jogar, que tem muito gol, que pra mim, em termos de potencial, e já foi em alguma temporada, mesmo sem ter ganhado nenhuma bola de ouro, é o melhor jogador do mundo, em termos de condições. Mas, galera, se fala isso, então pressiona mais, busca mais a área, ataca mais a área, faz os movimentos que te pedem. Não sou eu que estou dizendo, senão dizem para eu virar treinador. Desculpa. Ele diz isso para Thierry Henry, mas não sabemos se para Arbeloa. Acho que sim, mas muita gente que entende de futebol não entende certos movimentos do Mbappé. Cara, tem gente aqui que diz, ele está rindo dos madridistas por isso e aquilo. Bom, enfim. Não chego a esse ponto, mas sempre que ele fala isso, digo, cara, depois é uma de cal e outra de areia. Pois é, jogar no Real Madrid é um presente de Deus, vivendo minha paixão, jogando as melhores partidas e estando no melhor clube do mundo. São palavras muito bonitas para o Madrid. Na verdade, tenho aqui outras, um trecho aqui, deixa eu ver, espera aí. Não, isso não, vou te mostrar depois. Quando estou no Bernabéu, sinto que piso no melhor gramado do mundo. Já vimos isso. Hoje, estou no ambiente com o qual sonhava quando era criança, porque sempre tentei me dar os meios para chegar até lá, através do trabalho duro, disciplina e autoexigência. Bom, vai ter gente que vai interpretar como, esse cara, em termos de marketing e tal, tudo que ele fala é muito bonito e outra coisa é o que ele faz. O que acontece é que isso tem um asterisco. Esse cara fez mais de 40 gols na temporada passada. E neste ano, mesmo estando há algumas rodadas sem marcar, está com a pólvora molhada. Vamos ver amanhã em Munique. Mas também não está rendendo mal em relação ao gol.
Também não está rendendo mal em relação ao gol. Eu fico meio indeciso, balanço bastante, né? Tem algumas coisas que eu não gosto e outras que eu gosto, e estou falando só da parte esportiva. Sobre isso falou Álvaro Benito. Acho que temos aqui, correto. Olha, vamos ouvir da própria boca dele. Ontem no El Larguero. Está interessante, olha. Vamos ver, eu acho que a análise vai um pouco além. Quero dizer, o Paris Saint-Germain no ano passado, no último ano, Mbappé poderia ter sido campeão da Champions perfeitamente. Se ele tivesse ficado, seria o principal candidato no ano seguinte, junto com o Mbappé. E Mbappé vem para um Real Madrid que não tem nada a ver com o de anos atrás. Ou seja, o problema do Mbappé, o do Madrid agora não é o Mbappé, não é que trouxeram o Mbappé. Tem muitos problemas com vários. Que ele se sacrifique menos na defesa, o problema é o resto. Ou seja, o problema está no resto do elenco, como Kroos, Modric, Casemiro, etc. Não é o Mbappé. Ou seja, o Mbappé é justamente quem está em altíssimo nível na equipe, junto com alguns outros. Para mim, de altíssimo nível também não. Ele está em alto nível. Ou seja, digo que é um jogador de altíssimo nível. Vamos lá, é um dos poucos jogadores do elenco de quem você diz. Sim, sim, é indiscutível. Tem um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Então eu acho que o problema do Mbappé no Real Madrid não é o próprio Mbappé, e sim o que está ao redor. Acho que o Real Madrid hoje não tem um elenco para ser campeão da Champions, apesar de ter chances. Vejo 3 ou 4 times melhores. Melhor, você não acha? Ok, sim. O ambiente também não ajudou, pois já são 2 anos terríveis. Quer dizer, é preciso dizer, o problema não é Mbappé, não é só Mbappé, mas, volto a dizer, há coisas que podem melhorar muito no jogo sem bola do Mbappé. Além disso, ele admite isso nas entrevistas, mas não faz. Mas enfim, é isso. Já faz algumas semanas que estou lidando com esse assunto. Conversei um pouco com o Kiki Récio no vídeo anterior, dá uma olhada se quiser. Por fim, queria comentar que, com a coletiva de imprensa chegando e a prévia de amanhã, não quero deixar isso passar. E quanto a o que resgatamos? Isso é só hemeroteca, mas eu não lembrava. Com essa questão do Negreira, eu devia ter associado ao caso do Barça. Alguém resgatou isso de um tempo atrás da Rádio Copi. Lá estava, lá estavam, lá estavam. Contando algo que normalmente não comentamos quando falamos do caso Negreira, porque sempre dizemos aquilo de que não vão encontrar um envelope com dinheiro e tal. Um momento, está claro que corromperam. Tudo de cima para baixo, né? Pagando ao chefe 8,4 milhões. Mas tem algo que precisa ser enfatizado. O que acontece é que nunca no rastro do dinheiro, ainda não foi encontrado. Não quer dizer que não possa ser encontrado. Mas é no mínimo suspeito, né? E quero destacar isso do Ângelo Garcia Muniz, que quando fala sobre o assunto, fala muito bem. Um dos poucos que se salva da COP quando falam do caso Alfero Barcelona Negreira. E ele dizia isso na época, e é muito importante que a gente tenha isso em mente para que não seja esquecido. E principalmente respondendo um pouco aos comentários de vocês que me dizem: não, Miguel, você não é chato, vocês não são chatos. Temos que continuar falando disso todos os dias, nem que seja um pouquinho, para que isso não seja esquecido e para continuarmos na luta. Estamos nessa luta, como contei antes, dessa reclamação para a UEFA, etc., dessa denúncia para a UEFA. Ou fazer. Repercutir essa denúncia para a Federação Espanhola de Futebol, ou seja, como levar isso para a UEFA. Queria dizer, não sei se estou usando os termos corretos nesse linguajar jurídico-administrativo, mas só para vocês saberem que algo está sendo feito. Bom, enfim, não vou me enrolar mais, era isso que diziam. Que o fisco espanhol, o Ministério Público e a polícia suspeitam claramente que houve pagamentos a terceiros. Eles suspeitam, mas não têm nenhuma forma de provar. Ou por enquanto não conseguiram provar. A que me refiro? Os três concluem que ele recebeu 7,5 milhões sem justificativa documental para esses pagamentos. Eles deixam claro que chama muita atenção o fato de esses pagamentos terem acabado justamente quando Negreira deixou de fazer parte do Comitê Técnico de Árbitros. Insisto que dizem não haver provas. Por isso, em Barcelona repetem que não há evidências de pagamentos a árbitros nem de influência nos resultados. Mas eles têm muitas suspeitas, especificamente com um valor, e vou te dar exatamente, 557.800, 557.871,52 euros, ou seja, Henrique Negreira retirou mais de €500.000 em dinheiro.
O que eles suspeitam? Que foram pagamentos a terceiros. Por que eles suspeitam? Porque ele já tinha um cartão Visa com o qual pagava as suas despesas normais e porque não aumentou o seu património. Então cada um coloca de uma forma. Receita Federal, Ministério Público, Polícia, mas os três dizem: olha, aqui tem mais de €500 mil que foi sacado em dinheiro. O que nós suspeitamos, mas não podemos provar, é que foi para pagamentos a terceiros. Claro, esse dinheiro que esse homem sacou em dinheiro vivo, e ele explicou isso muito bem. Acredito que nunca saberemos, pois já era um sistema corrompido, inclusive nas palavras do próprio juiz Aguirre. O anterior, o único que se aposentou da fase de instrução deste caso, disse: corrupção sistêmica no corpo de arbitragem. Vocês não acham que está claro como era o modus operandi e como as coisas eram feitas? O chefe era quem recebia e dizia para eles, ou insinuava, ou simplesmente com a ação de promovê-los ou rebaixá-los de categoria, ou seja, receber 300 mil ou receber a metade. Já era o suficiente para que um árbitro ficasse com a pulga atrás da orelha e pensasse: caramba, ou apito como esse cara quer, como ele está me mandando esses sinais, ou vou para o buraco, né? Isso já foi comentado por alguns árbitros. Se ali você não apitasse pensando nele nos bastidores, outro dia alguém disse isso, não lembro exatamente quem foi, coloquei em um vídeo, mas em 6... Tantas coisas, tantas que já contamos. Se você apitava de acordo com os bastidores, ou te obrigavam um pouco a fazer isso, naturalmente, para que desse tudo certo para você. E não só com isso. Vocês acham que nessa máfia que estava montada no CTA não pode ter havido algum momento de algum árbitro que talvez resistisse ou algo assim, porque ele tinha prometido ao Barça que não, que ia procurar que não fossem tomadas decisões contra o Barça, que houvesse neutralidade? Vocês não acham possível que o senhor Negreira tenha pegado esse dinheiro e dito a um árbitro: garante que isso aconteça em uma partida, plaf? Não sabemos essa rastreabilidade do dinheiro, ou seja, não se sabe. Esse cara retirou dinheiro dos caixas eletrônicos, mas não precisava, pois pagava com seus cartões. Ninguém sabe o que fez com o dinheiro. Ou seja, grande parte disso ele levou, mas esses 500 mil euros onde estão? Não houve, talvez, não digo que ele fizesse sempre, mas em alguma ocasião, de algo que ele quisesse se certificar em relação a isso? Vou dar isso para esse árbitro. Bom, não sabemos, mas a Guarda Civil na época e a polícia e tal, sim, eles suspeitavam, e isso vai continuar aí. Mas é impressionante, ou seja, mas isso não seria necessário para condenar o Barça. É só um extra. Desejo tudo de bom, deixem um like, inscrevam-se, comentem e compartilhem. Voltamos com a transmissão ao vivo e o pós-jogo de Lecce Barça hoje à noite. Tchau!